Abacuque, um profeta temente a Deus, que não suporta. Qual era o sofrimento de Abacuque? O sofrimento de Abacuque era ver o pecado e ele, na cabeça dele, Deus não estava fazendo nada. E ele começa a se indignar, ele começa a pensar por que Deus está permitindo tanta iniquidade no povo de Judá. Por que Deus não está agindo? Porque parece que as coisas estão se alastrando de uma tal forma. Por que tudo isso está acontecendo? E o texto que nós lemos, lá no primeiro versículo, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Ou seja, Abacuque agora, ele recebe de Deus uma sentença. Para quem não sabe o que é uma sentença é uma condenação, é algo que foi anteriormente julgado e o resultado dará uma sentença. E qual é agora a sentença que Deus estava dando para Abacuque? Ou seja, Deus estava conversando com Abacuque. A questão toda aqui é que Abacuque estava muito indignado. Abacuque estava, posso dizer mais ou menos como eu fiquei hoje, ao conversar com uma determinada pessoa, me relatando uma situação drástica que estava acontecendo com crentes, com pessoas de ministério. E ela me relatando, e meu esposo ouvindo, não porque estava na viva voz, né, num
indignado. E ele começa agora a dizer: Senhor, tu não está vendo? Meu Deus. Senhor, até quando eu vou ficar me esgoelando e orando para que ela largue o pecado e tome vergonha na cara? Senhor, tu não estás vendo eu clamando? E ela e ele continuam na mesma vida do pecado? Até quando? A mensagem hoje aqui, amados, nada mais é do que até quando você vai continuar nesse estilo de vida. Deus de Israel. E Abacuque continua falando para Deus: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, a vergonha? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a ira, a contenda e o litígio, ou seja, o conflito. Meu Deus. Abacuque coloca tudo diante de Deus. Olha aí, mano. E ele quer uma resposta. Só que Abacuque não sabia que Deus estava preparando a forma dele sobre aquele povo. Deus estava preparando uma forma que Abacuque não imaginava. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós somos bonzinhos demais. Nós queremos que as pessoas venham para Jesus ou larguem os seus pecados de uma forma muito poética, de uma forma muito romântica. Eita! Só que Abacuque não estava entendendo que Deus estava vendo toda a vergonha de Judá. Deus estava contemplando o coração de todo o povo de Judá. E Deus já não estava na mesma sintonia que Abacuque estava. Abacuque queria que Deus viesse e tratasse com amor. Só que Deus estava preparando alguém mais perverso do que Judá para tratar com eles. Meu Deus. Deus não viria com amor da forma que Abacuque pensava. Meu Deus. Deus estava preparando. São rebeldes? Meu Deus. Já decidiram o seu destino? Deus! Não dão ouvido à minha palavra? Então eu tenho um povo bem perverso e maligno que eu vou permitir que toque neles e eles aprendam que Deus não é só romantismo e poesia, mas Deus é aquele que fere, Deus é o que aperta, Deus é o que deixa chorar e ainda fala: não dê lenço para as lágrimas dele. Enquanto você está chorando, Deus está falando: isso aí é desse jeitinho que eu quero. Enquanto você está com pena, Deus está dizendo: deixa tirar esse couro grosso, porque com carinho não funciona. Deus, ele sabe
afrouxou. Querem prender um ex-presidente porque não aceita a ilegalidade. A lei se afrouxou. E Abacuque estava vivendo isso. E ele começa a dizer: Senhor, a lei não está funcionando. Não que a lei não fosse boa. O problema era que o povo que era muito ruim. O problema são as pessoas que entram aqui. A palavra é boa. Ruim é aquele que entra e sai da mesma maneira. E Abacuque começa a dizer: a sentença nunca sai. O camarada tem 2 mulheres e a sentença não sai. O camarada, a camarada, rouba, desvia dinheiro, fala palavrão, e a sentença não sai. Sabe por quê? Porque quem deveria aplicar a sentença também é corrupto. Quem deveria aplicar a sentença já foi vendido há muito tempo. E como resolver uma questão como essa? É coisa para Deus. Talvez você esteja aí pensando, como é o caso que eu mencionei hoje na conversa no telefone. Só, né, Carlos? Só Deus. Se Deus não entrar, não vai ter sentença. Tá brincando com Deus? Não brinca com Deus não, gente. Você não tem noção da paciência que Deus tem para tratar uma pessoa. Deus não tem pressa. Os apressados somos nós. Deus, ele vai dando linha na pipa. Ele vai dando e a pipa vai lá toda rebolando. Quem já soltou pipa sabe que pipa rebola. Igual a muitos crentes que estão aí rebolando, crente que está abafando. Deus vai dando linha. E Deus estava dando linha para o povo de Judá. E Abacuque continua dizendo: porque o
situação que eu compartilharam comigo hoje. Eu acho que Deus me deu essa palavra para mim. Para que eu recebesse e transmitisse para a igreja. Eu fiquei dentro de um cômodo na minha casa, assim, estava até escuro, eu estava tão angustiada, tão chateada, que eu não quis nem acender a luz. E eu fiquei assim olhando, eu fiquei, meu Deus, olha isso, Senhor, o Senhor está falando comigo. Nós estamos vivendo as mesmas problemáticas que Abacuque viveu. E ele começa a dizer, olha, o juízo até sai, mas sai tudo errado. Quem não é para ficar, fica na cadeira. Quem não é para pregar, está pregando. Quem não é para ser consagrada, está sendo consagrada. É um juízo todo invertido. Quem não é para ser respeitado, está sendo respeitado. Quem não é para ser apresentado e colocado na frente, está sendo colocado na frente. Sabe por quê? Porque quem tem na mão a lei está usando de forma inadequada. Cuidado, você que é uma liderança. Cuidado, você que é uma autoridade. Não faça mau uso da tua autoridade. Glória a Deus, aleluia. Seja lá no teu trabalho, seja na tua igreja, seja na tua casa, não faça mau uso da tua autoridade. Porque esses juízes, esses homens, estavam usando de forma errada e oprimindo o povo. Agora, mas eu costumo dizer que a melhor parte é quando Deus deixa Abacuque gritar. É quando Deus deixa Abacuque reclamar. É quando Deus deixa Abacuque perguntar, Deus, tu não vai fazer nada. Jesus, que é isso? Meu Deus! Você não vai fazer nada, Senhor. Aleluia! Eita, que varão é esse? Aí agora Deus conversa. Meu Deus! Tem a hora de você falar Deus, aleluia! e tem a hora que Deus vai falar com você.